vídeo aqui sobre Fab Labs e Hackerspaces como espaço para divulgação e aprendizagem tecnológica. Ok, como é que começou isso? Bom, lá nos Estados Unidos o custo de serviços com manutenção já é relativamente alto, né, um certo tempo. Se a gente for comparar a nossa cultura daqui, não é tão caro, mas nós somos pobres, então nós temos que exercer nossa criatividade dando um jeitinho nas coisas, volta e meia. Mas de qualquer maneira, o que acontece? Para fazer isso você vai precisar de algumas ferramentas. E lá onde os caras têm grana, eles juntam essas coisas na garagem em geral. Vou dar um exemplo do que pode acontecer numa garagem por lá. Aqui, esses carinhas aqui na década de 70 montaram um clubinho de computador. É coisa de nerd, né? Ele juntou ali, fazia até um jornalzinho ali, Homebrew Computer Club. Punha desenho, escrevia o que queria lá, fazia piada. Parece que começou a ficar um pouco mais séria, né? E só. Mas antes ainda, figura uma foto de 1942, um garoto montando um aeromodelo. Se você for pesquisar como era a vida das pessoas antes de décadas, digamos, meio século atrás, antes até, as pessoas tinham que se virar, elas se viravam, esse é o fato. Os homens antigamente eram faz tudo, né? Ele sabia consertar coisa, sabia plantar, sabia construir, enfim, ele tinha muitos conhecimentos práticos que ele exercia no ambiente dele porque o ambiente exigia isso dele. É uma coisa pra gente pensar hoje em dia, esse é o excesso de comodidade, de facilidade, de coisa chinlim baratinho na loja, não está nos emburrecendo, nos enfraquecendo. Com algum desses brinquedos aqui na década de 60 ou anteriormente. Esses aqui são as versões, né, comercializadas no Brasil, né, de kits para aprender química, aprender eletrônica, noções de mecânica e até ótica, né? Tinha um brinquedinho que tinha várias montagens que você podia montar um telescópio, um microscópio e ter noções práticas. Técnico, digamos assim, para passar noções para as pessoas das coisas, do que elas podem fazer, do que está sendo feito em termos tecnológicos mais avançados também. Americana, alguma coisa para você montar a sua casa. Dedicada a isso. De gambiarra. Tem um nome em inglês de origem náutica que os caras falavam quando quebravam o mastro de um navio ou alguma coisa séria, que eles tinham que dar um jeito em alto mar mesmo com as ferramentas que eles tinham. Eles chamavam isso de jury rigging. Diziam que foi jury rigging, quer dizer consertado temporariamente, né? É aquela coisa que nós traduzimos hoje por essa palavra. E isso é esse outro cara aqui, MacGyver, um seriado que teve na década de 80, ele com um canivete, pedaço de bambu,
um motor de Fusca, uns pedaços de lona, montou um avião. Ele fazia coisas incríveis. Aquele canivete tinha milhares de funções. Mas essas são as culturas relacionadas ao do it yourself. Faça você mesmo. A cultura punk, ela basicamente faz arte com pouco recurso, prega a autonomia e o anarquismo, inclusive. Os movimentos ambientais que incentivam produzir coisas em casa com base nos princípios do 3R: reduza, reutilize, recicle. Os americanos chamam life hacking, outra maneira de tucanar certas adaptações em produtos comuns, tornando possível um uso estendido ou não originalmente previsto, né, pelo fabricante do produto. Bom, life hacking é a versão norte-americana para gambiarra, digamos assim, mas isso acaba sendo muito útil em certos laboratórios de ciência. Muita gente fala, não se faz ciência experimental sem fita adesiva na mão, por exemplo. E é verdade, os profissionais sabem disso. Só que o que acontece? Muitas vezes eles precisam de um equipamento que é caro, né, e você tem que mandar importar, só tem um fabricante, não é muito acessível. E então eles têm que se virar, às vezes, com alguma coisa que não é exatamente o ideal, mas é o possível. Então, os cientistas entendem disso quando eles não estão fazendo um trabalho burocrático, né? Mas sim o prático. Todos esses conceitos estão sendo utilizados na prática para baratear o custo de certos equipamentos científicos que são usados para pesquisa. Mas ao mesmo tempo que você barateia uma coisa, você também torna ela mais acessível para mais pessoas. Então, isso, você pode promover o envolvimento cidadão em pesquisas, né? As pessoas podem participar da sua pesquisa, se você entregar um equipamento para elas, instruir como utilizar, enfim. Como, por exemplo, estações meteorológicas, né? Nós vamos ter um nível superior para saber operar um termômetro, mandar anotar a medida, né? Enfim, mandar lá para o meteorologista depois, né, te devolver a previsão do tempo. Isso é coisa antiga, mas atualmente está sendo intensificado através de certas tecnologias que estão se democratizando cada vez mais. Nós vamos falar de algumas mais para frente. Mas até aqui, basicamente, a gente falou a filosofia dos hackerspaces, né? O hackerspace, ele é um local onde você pode brincar disso, né? Montar coisas, fazer adaptações técnicas, né? Como nós gostamos de dizer, ao invés de aquela palavra começa com G, termina com A, eu não vou falar de novo, né? Essa foto aí é meio cômica, mas enfim, um suporte de iPhone para você que, né, não liga muito, pode ser feito com um cilindro lá do seu papel higiênico, acabou. E a coisa começa a ficar mais séria a hora que você começa a juntar equipamentos mais modernos, né, num só lugar e tornar isso disponibilizado para a comunidade. Aí já vem um outro conceito, que é o conceito Fab Lab. Um pouco do Fab Lab agora. Como é que começa a história do Fab Lab? O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1985, ele abriu um laboratório multidisciplinar para estudar a confluência de tecnologias em mídia, arte e design. Então, em 2001, esse laboratório teve um irmão, que foi chamado CBA, Center for Bits and Atoms. À frente do CBA estava o físico Neil Gershenfeld. Esta é uma foto da época. Agora ele já está de cabelinho mais branquinho. Mas de qualquer maneira, em 98, ele estava dando um curso lá no MIT. Como fabricar praticamente qualquer coisa, ou quase qualquer coisa.
Ele achou que uns poucos alunos de pós-graduação iam se inscrever, mas no final das contas a disciplina teve muita procura, muita gente quis fazer esse curso com ele, simplesmente disse que era o que eles esperavam a vida toda, que eles sempre quiseram ter um curso como esse, se eles podiam fazer. Para ver as aulas desse cara que se propôs a dar esse curso com esse nome. Bom, a definição, né, que se constituiu então do que seria um Fab Lab normalmente é traduzido por laboratório de fabricação digital. O que acontece lá? Você juntou vários tipos de ferramentas que permitem você converter a informação digital em uma coisa real. Entendeu? Então você desenha alguma coisa no computador, aperta um botão, pif, a máquina vai fazer aquela coisa para você. Ou pelo menos vai fazer algumas peças que você pode usar para montar outras coisas, entendeu? Então, máquinas desse tipo são comumente impressoras 3D, fresadoras, cortadoras a laser, que têm uma interface com um PC, um computador pessoal, né? Coisa que antigamente não tinha. A gente vai falar um pouco mais disso logo mais. E além de ter esse procedimento local, existe uma rede global dos Fab Labs que se comunica através de repositórios online, como Thingiverse, que na verdade seria Thingsverse, universo das coisas. Ali você pode baixar ou partilhar desenhos de coisas para você realizar no seu Fab Lab, montar, mandar imprimir na sua impressora, ou mandar fresar na sua fresadora, ou mandar cortar na sua cortadora, né? E você pode inclusive aperfeiçoar desenhos que você encontra pronto. A solução do Fab Lab seria fabuloso. Fab Lab, o laboratório fabuloso. Laboratório onde muitos personagens que você já deve ter visto se sentiriam à vontade, né? Personagens como o Professor Pardal, o Dr. Brown ou Dexter, o laboratório de Dexter. Mas, enfim, o professor Neil Gershenfeld não confessou nenhuma dessas influências explicitamente. Explicitamente foi a influência do Jornada nas Estrelas. Em particular, esse seriado que começou em 87, não é o mais antigo, onde eles tinham lá um instrumento que eles chamavam de replicador. Era alguma coisa tipo uma caixa aberta assim, com os controles do lado que nem forno de micro-ondas, umas luzinhas, que a pessoa chegava ali e dizia, eu quero um frango assado. Aí, plim, o negócio, né, surgia ali, era replicado de um arquivo digital diretamente para o mundo real, e você pegava o frango assado com a sua mão e comia. Literalmente, ele montava qualquer coisa a partir dos átomos, né? Seria, na verdade, o conceito de nanofabricação, nanotecnologia. Esse é o objetivo lá do Center for Bits and Atoms, lá do MIT. Só que para chegar nisso, você vai passar, né, por uma fabricação, pelo conceito de fabricação. Né? O conceito de fabricação é esse, transformar uma informação, né, em alguma coisa real. Uma informação, um blueprint, uma planta, um esquema, um desenho, né, em um objeto fisicamente palpável. Para você fazer isso a partir de átomos, eu acho que ainda está um pouco longe, né? A gente ainda não consegue pegar um átomo por átomo e manipular. É como se a gente estivesse tentando montar Lego com luvas de boxe. Talvez um dia a gente consiga tirar as luvas de boxe, né, e fazer isso. Quem sabe talvez tão rápido quanto a máquina lá de Jornada nas Estrelas, que simplesmente era fantástica, não demorava 10 segundos para imprimir um objeto qualquer na sua frente, de ferramenta, comida, qualquer coisa que você pedisse. Mas o que a gente já tem agora são essas máquinas que têm precisão de microns, né? Essas fresadoras, essas cortadoras laser,
Eu acho que até algumas impressoras 3D são capazes de fazer objetos com uma precisão aí de 1 milésimo de milímetro, pelo menos 10 milésimos de milímetro, digamos. Essas tecnologias, elas não são novas. O fato é que elas já têm um certo tempo no mercado da indústria, né? Elas tinham preços talvez de centenas de milhares de dólares. Essas máquinas. CAD-CAM, não é novidade. CAD, Computer Aided Design. O design assistido pelo computador, e CAM, Computer Aided Manufacturing. A manufatura assistida por computador. Foi em 52 que surgiu a primeira fresadora, ou torno, CNC, Computer Numeric Control, enfim, tá controlado. Um torno controlado por computador. A foto que está aí embaixo seria dessa máquina. O grande problema dela é que você teria que pagar, né, pelo computador que era dedicado só a isso. Não tinha uma máquina dessa conectada com um computador pessoal, porque não tinha computador pessoal. Isso demorou bastante para aparecer. Teve que aparecer a Apple antes, a Microsoft, toda essa história da computação. Na década de 80 já tinha o conceito de impressora 3D. Na verdade, a patente da primeira impressora 3D é de 1980. Né? E aí demorou para isso evoluir, né? Para chegar a um preço de 10 a 100 vezes menor, né, do original, que é o que a gente tem hoje. Mesmo porque o software também custava muito caro, né? E a gente tem hoje um movimento forte de software livre, uma comunidade de software livre que se apoia, né? Se você quer instalar o Linux no seu computador, não vai lhe faltar ajuda. Você vai ter sempre algum fórum na internet que você pode perguntar, você pode aprender como mexer, e enfim, se você quiser, né? O mesmo está acontecendo com hardware. Agora a gente tem movimento do hardware livre, em, por exemplo, aquelas interfaces eletrônicas como o Arduino é uma plaquinha, o Arduino é uma plaquinha que você liga qualquer coisa em qualquer outra. Basicamente você pode controlar um portão de garagem a partir do seu celular, ou uma máquina de lavar a partir do seu computador. Você pode fazer milhares de coisas interligadas, automatizadas, um laboratório. Você pode ter instrumentos que mandam dados para um tablet e você olha isso fora, você olha isso pela internet, você olha isso num site. Você não precisa estar fisicamente presente para acompanhar experimentos científicos, medições, por exemplo, de um balão meteorológico, coisas, enfim, pode ser enviado por rádio, Wi-Fi, via celular. Você pode receber mensagens avisando que sua casa está pegando fogo, por exemplo. E principalmente as impressoras 3D são o tipo de máquina que se dão muito bem com Arduino e pode ser controlada por ele também. Em 2005, deste outro senhor aqui,
atender, já vem. Vamos lá. Tudo bem? Você mexeu para reconhecer recursos? Tem. Você já foi em algum Fab Lab ou não? Não? Então esse daqui é um dos 12 da prefeitura e esse é um laboratório pequeno. Então os pequenos têm 2 impressoras 3D e uma fresadora. Os laboratórios maiores têm corte a laser, plotter e fresadora de grande porte. Esse é o maquinário que a gente tem dos laboratórios. E sobre as oficinas, todos os laboratórios abriram oficinas no final do mês passado, para a primeira quinzena de agosto. E aí, provavelmente hoje, não é certeza, mas tem que ficar de olho, eu já te passo como funciona, devem abrir os cursos para a segunda quinzena de agosto. Quinzenal. É quinzenal. Aí você consegue essas informações, depois se você quiser tirar uma foto, esse é o nosso site. No site você consegue fazer as inscrições, é tudo por lá. E aí embaixo é o nosso e-mail, que é o e-mail só desse laboratório. As impressoras vocês fizeram em plástico, basicamente? Sim, são esses materiais que a gente tem aqui. Foram impressos aqui. Materiais são plásticos. Aí na nossa oficina, você já sabe mexer com modelagem ou não? Então aí na nossa oficina a gente mostra que material é esse, onde compra, quanto custa, como que manuseia a impressora, faz modelagem e na própria oficina a pessoa já faz com a criança e consegue imprimir. Para ter uma noção do que foi feito, se é possível imprimir da forma como a pessoa imagina. E as oficinas aqui todas são de 4 horas. Então teria a modelagem, tem eletrônica, tem arduino, tem marcenaria, desenho digital, programação de jogos, são várias. Não entendi. O único que a gente tem fica assim. É. Se ele fosse, por exemplo, assim, se essa peça, porque ela está oca, tá vendo? Você consegue visualizar.